né? Depois desse pequeno episódio. É, tudo bem, né? Tô bem, tô bem. Então, eu fiquei um pouquinho nervosa hoje, confesso, né? Ah, mas é normal, É, faz parte do processo, né? aham. Mas hoje eu também estou aqui como aluna, né, para essa entrevista. Quero convidar todos que precisarem, quiserem interagir, fazer perguntas. É um assunto assim que eu cheguei a dizer no outro vídeo, né, mas a gente cancelou, que é libertador e curativo. Isso. Porque nós não vamos estar falando sobre essa autoimagem do mercado, a imagem sua física, e sim uma imagem que está na sua mente, Hum, né? Prepara. seria um autoconceito apropriado, né? Sim, sim, eu já Tá disse, certo. eu acho magnífico a forma como você aborda essa questão das crenças. Nunca vi em outro curso, eu tenho formação em coach, tenho formação em psicanálise, PNL, nunca, né, observei as coisas pela sua abordagem. Mas eu vou Aham. falar, né, porque senão daqui a pouco eu falo mais do que... A gente sabe que as crenças são programações. Mas eu queria que você trouxesse, pelas suas palavras, se apresentando, como que é essas programações, através de quê? Como que elas surgem? Ok. Ó, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você e sua audiência, ok? E também é um prazer estar aqui tendo você como aluna me entrevistando. Isso é fantástico, sinal de que você avançou, descobriu novos horizontes, né? Novas dimensões da consciência. E quando você acessa essas novas dimensões, você percebe que existem infinitas possibilidades de você ah, perceber a realidade. Ok? E isso tudo faz com que não só a sua consciência se expanda, mas faz com que você investigue, se torne curiosa, de forma que queira sempre saber mais a respeito. É normal acontecer isso. Então vamos lá, eu sou Marco Aurélio Pacífico, eu sou originalmente de Belo Horizonte, moro em Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Eu tenho 45, vai fazer 46 anos de experiência nessa área de autoconhecimento, que inclui o desenvolvimento pessoal, inclui lei da atração, lei de expansão, lei de ajustamentos universais e espiritualidade, tá certo? Que basicamente seria o ápice desse processo de progresso pessoal, onde você atinge um nível de entendimento e a sensação que você tem é de poder. Mas é um poder assim indescritível. Só quem passa por essa experiência sabe descrever o que realmente significa isso. E de lá para cá, nesse período todo, eu tenho ajudado muitas pessoas compartilhando essas experiências, esses conhecimentos. Porque realmente o ser humano ele precisa sair da casca de ovo. Ele precisa se conhecer e precisa principalmente entender que ele vive num universo de infinitas possibilidades. Nunca limitado por nenhum tipo de crença limitante. Tá certo? Como parte do nosso assunto é falar sobre crença, é importante entender que tudo que diz respeito a uma crença, por natureza, já é limitado, já é tolhedor, tá certo? Já envolve algum sentimento de escassez. E isso, de alguma forma, encurta o alcance do seu pensamento. Diminui as possibilidades de progresso, tá certo? E toda a mentalidade voltada para escassez acaba atraindo, mais cedo ou mais tarde, algum tipo de discórdia. Não só
para a sua realidade, para o seu dia a dia, para as suas experiências de vida, mas também para o seu corpo. Porque o seu corpo reflete a cada segundo o que você pensa e sente com relação ao que você está pensando. Ok? Tudo que você filtra através da ótica de crenças realmente faz com que você dê uma conotação limitada, pessoal, para a forma como você está interpretando aquela situação. Contrário a crenças, significa, então, bom, eu não quero ter crença. Você tem que ter compreensão. O contrário de crença seria uma compreensão espiritual, uma compreensão metafísica, tá certo? Que vai além dessas dimensões que os 5 sentidos físicos nos apresentam. Okay? Então, dentro desse conceito, já que nesse período de 45 anos para cá, eu venho me especializando nessa área de conhecimento, e por trás de todo esse processo existe uma ciência metafísica, ok? De cura pela mente, que é sobre a qual eu baseio tudo que eu aprendi até hoje e tudo que eu ensino para alunos. Então, a única possibilidade de eu te apresentar conceitos de crenças em contrastes à compreensão espiritual seria dentro dessa ótica da metafísica. Porque se a gente for explicar isso dentro do conceito da psicologia normal, dentro do conceito da filosofia humana, dentro do conceito da teologia escolástica, dentro do conceito social comum que a gente é educado a acreditar, não faria sentido nem essa entrevista. Porque nós voltaríamos para o comum, ok? Então, a metafísica ensina o seguinte, que todo o seu universo, o seu mundo, que inclui o seu corpo, a sua realidade, a sua perspectiva de futuro, está intimamente associada à sua mentalidade. Você cria a realidade que você quiser com seus pensamentos. E não há limite para isso. Okay? A única limitação que você possa ter nessa direção de criar aquilo que você deseja como uma realidade são suas crenças. Por isso que não é bom a gente ter crença, em nenhum sentido. Não é só crença, porque quando você fala de crença, a maioria das pessoas pensa no contexto religioso. Não é só no contexto religioso, é em qualquer direção do pensamento. Okay? Então, em outras palavras, as crenças são formadas pelo tipo de educação que você teve, tá certo? Pelo ambiente em que você vive, tá certo? Pelas experiências de vidas que você já vivenciou no passado e continua vivenciando no presente. Tudo isso aí vai cristalizando uma maneira limitante de pensar. São paradigmas. E todo paradigma inclui um conjunto de crenças que, de uma certa forma, te limita. Porque se você ultrapassar o limite do paradigma, ele deixou de ser um paradigma. Agora você se tornou um pioneiro do paradigma em processo de expansão do que é possível ou não, em termos de como interpretar a realidade. Então, em outras palavras, a metafísica propõe que você nunca se sinta acomodado com o que você conquistou de entendimento. Todo conhecimento novo que você adquire, a primeira coisa que você tem que fazer é testar na prática e colher frutos. Não adianta teoria. Nós estamos falando de uma metafísica aplicada que tem fruto imediato. Desde que você canalize o pensamento numa direção, tá certo? De objetivo qualquer que você tenha, e espera que os resultados sejam colhidos. Isso aí você tem que fazer, porque não adianta estudar a teoria. Filosofia é muito bonito, mas só fica nesse ambiente mental da teoria. Na prática mesmo, o que você vai viver na prática? É mais um hobby, porque com a filosofia você não cura uma doença. Com a filosofia, raramente você muda uma circunstância.
de discórdia para a harmonia. Já com a metafísica, não. Nós estamos falando de uma ciência de cura que possibilita você transformar qualquer situação de discórdia, inclusive de doença, em saúde, em harmonia, em prosperidade, em abundância. Ok? Se você estuda qualquer conceitos filosóficos, o máximo que isso vai te dar são teorias que, na prática, será que isso realmente vai transformar a sua mentalidade para que, se antes você pensava de forma limitante, as possibilidades de progresso na sua vida eram limitadas, eram escassas, de repente, acreditar que daqui para frente vai ser promissora o suficiente para que haja prosperidade, abundância, como se fosse num passe de mágica, eu nunca vi nada disso em termos práticos, dentro do conceito convencional da filosofia. Ok? E até mesmo dentro da teologia. Já na metafísica, o foco é em você. Você não foca em alguém ou um intermediário fora de você como um suposto salvador dos seus problemas, como um suposto solucionador dos seus desafios. Isso aí é acreditar em poder de circunstância ou de fatores externos. Na metafísica, não. Tudo que você colhe a cada segundo como experiência de vida está diretamente relacionado à sua maneira de pensar, aqui e agora. E considerando o padrão vibrátil, energético, o padrão convencional de pensamentos que predominantemente você cultiva de forma contínua. Então, na metafísica, nós não temos crença ou crenças de nenhum tipo. Porque a gente sabe que elas vão nos tolher. O que a gente quer é mais. Ou seja, se você quiser colocar dentro do contexto de crença, é um processo eterno de avanço, de progresso, de expansão. Então não é crença mais. Entendeu? Porque tudo que envolve crença limita, tolhe. Na realidade, é um movimento contínuo, sempre à frente, em eterna expansão. Em outras palavras, você nunca, mesmo que você tenha um hábito convencional de pensar de certa forma, na hora que você vai vivenciar uma experiência, você não fica satisfeito só com o que você está vendo. Você já questiona, e agora o que é mais? Como é que isso poderia ser melhor? Significa que você é flexível e capaz de se adaptar a mudanças, sem resistência. As crenças tolhem e criam resistência ao progresso. Falar em mudança dentro de um contexto de crença é um sofrimento enorme para quem tem a crença, porque a pessoa não quer mudar a crença, ela quer continuar pensando do jeito que pensa e, simultaneamente, quer colher frutos melhores na vida. Isso aí é, como Einstein sempre falou, isso é sanidade, insanidade. Não tem como você vivenciar uma experiência de mais abundância, de mais prosperidade, se a crença que você cultiva é sempre a mesma. Ok? Então, as crenças, simultaneamente, enquanto elas te tolhem, definem um conceito de autoimagem muito limitada em vários aspectos. Ok? Eu acho, assim, pegando um gancho nessa questão que você está falando, e para falar de mim, da questão dessa visão. Eu sempre, desculpa a palavra, mas eu sempre falo assim, que tem três jeitos de você estar lá no fundo do poço, estar na merda. Um, você Sim. deu fora dele, mas você volta, entra nele sem querer. Ou outro é você estar nele e, e pensa que existe um outro mundo, mas ainda está nele. E eu me enquadro nesse último, porque eu estava no desconforto e eu achava que o desconforto, aquilo tudo que eu vivia era uma coisa normal. Então, Hum, diante do que você falou, muitas pessoas elas vivem condicionadas nos seus próprios, eu posso chamar de amontoado de pensamentos, né? Todas essas crenças e não percebem que essa realidade delas não é a realidade verdadeira, porque fica aprisionado num ciclo e vai revivendo. Eu posso dizer isso porque eu tive nesse ciclo. E quando você conhece tudo isso que você está apresentando, a primeira vez, eu pensei que era loucura. Eu pensei assim, não, isso não faz sentido.
porque me forçava a pensar e analisar de outro jeito. E a gente vem sempre sendo condicionado, né, por todos aqueles pensamentos que vieram antes. Mas diante disso tudo, a minha pergunta é, né, e onde está nós? Porque você falou que existem as crenças e que existe um mundo de possibilidades. Dentro da Sim. sua visão, onde que está o nós verdadeiro? Onde que está eu, o meu eu verdadeiro? Porque você falou da autorresponsabilidade. Como que eu olho para mim dentro disso tudo? Como que eu me acho, né, dentro disso tudo? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero comentar sobre o que você falou. As pessoas têm o hábito de viver uma vida rotineira, limitada em todos os aspectos e acredita que isso é normal, ok? E que a única possibilidade de sair desse chamado normal ou amontoado de pensamentos que você citou seria através de um milagre, ok? Ou algo fenomenal que venha causar uma mudança a ponto de te convencer que agora é possível. Então, como a mente humana ela não é educada, o ser humano não é educado a entender que através do autoconhecimento você não tem limite, porque ele está sempre se expandindo. Quando você detecta o potencial interior que você tem, qualquer pessoa tem, todas as pessoas, sem exceção, têm esse potencial alojado na consciência. É uma questão de despertar isso, ok? Então, se esse potencial está adormecido, a forma normal de interpretar as coisas é que a vida não vai mudar, é isso mesmo. A economia está ruim, está bom, não posso fazer nada, vou continuar escravo dela, tá certo? O governo não quer mudar as leis, as regras, o comportamento da economia e eu vou me submeter a isso. Então, tudo isso aí te tolhe, te limita. Ao passo que o autoconhecimento, o entendimento da sua identidade verdadeira, do seu real ser, te faz sair da casca do ovo. Nós estávamos falando sobre a questão do alienado. Eu estava falando exatamente. O termo alienado seria um termo até normal. Você falou do normal, um amontoado de pensamentos. O alienado seria fazer parte dessa inconsciente coletivo. São pessoas que, na realidade, não foram educadas a se tornarem ou a serem pensadoras, criativas, donas do seu destino. A grande maioria das pessoas são educadas a serem pensadas, ok? Então, esse normal faz com que as pessoas encarem que tudo é assim mesmo, você não tem como fazer nada, a não ser que você confie num milagre. Alguém, um intermediário qualquer, geralmente uma figura religiosa, que vai intervir no processo para te dar algum tipo de graça ou de bênção, e assim você é beneficiado. Em outras palavras, você é beneficiado sem mudar, sem melhorar sua mentalidade. Que recompensa é essa? Eu não entendo isso e isso não faz parte da metafísica. Na metafísica, qualquer merecimento que você passa a ter não é em função de uma graça extra que você recebe, mas em função de um progresso pessoal que você aprendeu a fazer. Em função de um autoconhecimento que você cavou, aprendeu a respeito, descobriu que você tem esse potencial adormecido e que agora você está empenhado em ativá-lo, em despertá-lo, e quando você entende a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza, coisa que esse potencial interior revela, você não quer ficar quieto, mas não. O primeiro passo desse processo é o autoconhecimento, é você saber que a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza, ela é espiritual, ela é incorpórea, é eterna e é ilimitada nas capacidades. Ok? Quando você identifica isso, que você não tem limite mais, que com o seu pensamento você cria a realidade que você quiser, desde que você saiba como fazer o uso correto desse autoconhecimento, tá certo? O que você vai fazer a partir daí? Você vai querer lapidar seu talento, lapidar suas habilidades, tá certo? Ativar a capacidade de você ser mais apto, mais capacitado, mais habilidoso em todos os segmentos de ação que você está acostumado a exercer. E nesse segundo passo, primeiro o autoconhecimento, o segundo já é o desenvolvimento pessoal em si.
essa laptação de suas capacidades, é entender que você é infinitamente mais capaz do que você jamais acreditou que fosse possível. Você fica fascinado quando você se autoconhece dentro dessa ótica. E ao executar tarefas, ao se deparar com circunstâncias, com condições em que você supera, você dá um tapinha nas costas e fala, poxa, eu quero mais. Esse quero mais é o seu desenvolvimento pessoal. Até chegar a um ponto que você vai entender que, tá bom, mas eu como ser humano, dentro de um contexto da dimensão 3D, dentro daquilo que os 5 sentidos físicos nos apresentam, eu acredito que eu posso ir até um certo ponto. Eu tenho que entender como é que o universo funciona. Aí eu tenho que partir agora para ir além do desenvolvimento pessoal e entender como é que o governo divino rege todos os mínimos detalhes da existência, não só do universo, mas da sua experiência diária. Nesse momento você quer entender essas leis e aí você se envolve num chamado que hoje é conhecido como lei da atração. Ok? Aí você vai entender que as leis do universo funcionam para manter tudo em perfeita ordem, em perfeito funcionamento. E se você quer usufruir dessa perfeição inata, você tem que entender como é que essas leis operam. Porque você tem que escapar da vontade pessoal, porque egoisticamente todos nós queremos impor aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer para o nosso próprio bem. Mas se sua mentalidade não expandir ao ponto de você entender que aquilo que você deseja para você, você tem que saber desejar para todos, agora sua mentalidade deixou de ser egoística e passou a ser universal. Ela deixou de ser localizada e passou a ser abrangente, infinitamente universal. Você está beneficiando a humanidade agora. Isso aí já é lei da atração. E aí, quanto mais você percebe que aquilo que era oculto para você, essas leis começam a ficarem claras para você. Assim como a lei da gravidade ficou clara para Newton, inclusive a ponto de mensurar, mesmo a gente sabendo que a lei da gravidade existia, mas não sabia dizer o que era. Se você solta um objeto, ele cai numa velocidade, numa aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado. Até calcular isso, identificar que isso é preciso, isso permitiu a ciência, a física, a avançar. As leis do universo estão aí disponíveis. Aquilo que Jesus fez e que normalmente as pessoas chamam de milagre, foi simplesmente aplicar leis divinas que estão disponíveis para qualquer um. Esse conhecimento ilimitado e restrito que ele tinha do modus operandi dessas leis é que possibilitou ele fazer tudo que ele fez. De forma que, se nossas leis funcionam, nós vamos fazer igual. Como ele mesmo falou, as obras que eu faço, vós fareis também. E muito mais do que estas. Então, muito mais do que essa, a gente como ser humano pensa, não é possível. Só que na medida que sua mentalidade vai expandindo, você vai vendo coisas que você jamais imaginou que realmente poderia ser verdade. E aí a lei de expansão entra em cena logo depois. Você entendeu a lei de atração? Entendi. Agora, como é que eu aprendo mais? Aí já é lei de expansão. Você vai encontrar dificuldade? Vai. Não, você não vai acertar de primeira. Você vai errar trocentas vezes, até, sei lá, achei o meio correto de aplicar isso. Na hora que você aprende, agora você incorpora a experiência. Só a experiência vai te ensinar. E nesses erros e acertos daqui e dali, quando você percebe que você está saindo do caminho, tem outras leis que operam. É a lei de ajustamento, é aquela que te puxa de volta para o eixo e te põe de volta no caminho. Tá certo? Nesse estágio dessas etapas todas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, lei da atração, lei da expansão, junto com a lei de ajustamento, que é o tempo inteiro te monitorando. Agora você vai atingir um nível de espiritualidade que você jamais entendeu que era possível. E quando você capta esse sentido espiritual da vida, esse sentido espiritual da sua identidade real, você vê coisas que os olhos jamais viram antes. Jesus foi claro nessa questão, né? Bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Porque muitos reis e rainhas quiseram ver o que vós vedes e não viram. Ouvir o que vós ouvem e não ouviram.
Paulo depois vem e fala nas epístolas dele, nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse amor que você desenvolve pelo padrão divino de regência, de governo do universo, te possibilita coisas que você jamais imaginou que fosse possível. Então não tem mais limite, não tem crença, crença não encaixa dentro desse contexto. Você começa até com crença, eu acredito que é possível mais, que bom. Mas na medida que você continua acreditando que é possível mais, chega um ponto que a casca sai, ela fica para trás, se alçou o voo. Isso é interessante porque eu atendo bastante pessoas que quando chegam a mencionar em desejar um desenvolvimento ou desejar algo diferente, elas geralmente falam, mas isso é egoísmo da minha parte. É isso mesmo. Governo da crença, né? É pecado. É o governo. Você não pode, você nasceu para isso. Então aí você já percebe um certo governo, né? Eu vejo também pessoas que precisam sempre estar com outras ou pedir permissão para outras. É um governo das crenças também, né? É uma dependência, né? Interpessoal. Sim. Mas tem uma coisa que eu acho maravilhosa que você explica, que é como eu me encontrar, que é a história do leão, né? Eu sempre falo dela, O leão? do lapidar. Ah, você fala do escultor? Essa Ah, história sim, sim. foi a maior virada de chave. Porque muitas vezes a gente quer sempre melhorar, 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 e é um processo É um longo. processo. É, Quando, vou deixar você explicar, eu me vejo do outro jeito, fica mais leve, mais. fica. Você entende É, que você pode pensar por si só, que tá tudo bem. até cabe aqui essa explicação, aproveitando aí o negócio do leão, que realmente faz uma diferença. Quando você está iniciando nessa jornada de autoconhecimento, até atingir a espiritualidade, você está sempre em busca de transformação para melhor, ok? É normal acontecer isso. Então, a sensação que você tem no início é de que você tem uma responsabilidade enorme com relação a isso. Você tem que ter disciplina, você tem que dedicar tempo, esforço para isso. Tudo bem, é a forma de você sair do chão, vencer a inércia. Mas na medida que você vai avançando, você começa a entender que, na realidade, esse processo de querer subir escada, escalar níveis cada vez mais elevados de entendimento, de consciência, é só uma forma de você explicar o processo. Quando você atinge um certo avanço, você vai entender que aquilo em que você está tentando se transformar já é. E foi a vida inteira dessa forma, só que antes você não estava apta para enxergar isso. Ok? Então, na medida em que você avança, você começa a ver coisas que estavam na sua frente a vida inteira e você não via. Então, exemplo é aquela do escultor, a analogia aí do leão. Dois escultores tinham funções, cada um deles, de esculpir um leão na pedra. O primeiro escultor pegou um leão de modelo e começou a esculpir esse leão na pedra. E a capacidade, a habilidade de talento que ele tem para ser capaz de esculpir o leão na pedra depende do dom artístico que ele tem. Se ele não tiver dom artístico, ele não esculpe. Mas vamos supor que ele tenha e vai conseguindo ali. O esforço é muito grande. Tem uma chiseling, uma cinzelada qualquer fora do lugar, você estraga a imagem todinha. Já o segundo escultor pegou o mármore e começou a cinzelar daqui e dali. E perguntaram para ele o que ele estava fazendo, já que ele não tinha modelo. A resposta foi: eu estou arrancando fora aquilo que não faz parte do leão. Enquanto o primeiro escultor se viu na responsabilidade de criar um leão na pedra,
O segundo escultor já viu o leão na pedra, então ele não tinha responsabilidade nenhuma de criar nada. Ele só ia eliminar aquilo que não fazia parte do leão. Esse é o modo certo da gente avançar e da gente progredir, porque é um processo de autoconhecimento que envolve autodescoberta daquilo que você já é. Sempre foi. A diferença é que você não sabia. Então, qual é o processo? Você está só eliminando o que não faz parte do leão. Mas no início fica difícil a pessoa entender isso. Como é que eu vou entender isso? Você se dá uma responsabilidade dela para ser mais disciplinada, para ela querer ser melhor, para que ela tenha um compromisso e isso desenvolva-se num comprometimento de querer avançar. Tudo bem. É parte de um processo que o ser humano precisa de uma rédea, tá certo? Para colocar ele na linha. Até ele atingir um autodomínio suficiente para falar, já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho responsabilidade, eu tenho comprometimento, eu quero mais. Pronto, esse aí você pode confiar que ele vai avançar por conta própria. Quando ele atinge esse estágio, ele vai entender que daqui para frente não depende mais dele. Ele só tem que olhar para dentro para enxergar aquilo que já está pronto. Isso é uma revelação. É um conhecimento interior que envolve conhecer, inclusive, o que é Deus no contexto metafísico. Porque num contexto metafísico, você não consegue avançar metafisicamente falando, espiritualmente falando, sem ter um conceito apropriado do que Deus é, como causa da existência. Não num contexto religioso, como um ser humano, porque o contexto religioso apresenta um Deus feito à imagem e semelhança do homem. Já a metafísica apresenta um homem que é a imagem e semelhança de um Deus, que é perfeito. Então, se a causa original da existência, essa fonte que humanamente se chamaria de Deus, é perfeito, a consequência é que a imagem e semelhança tem que ser idêntica, tem que ser tão perfeita quanto a causa. E entender você, a si mesmo, que você é tão perfeita quanto Deus, isso aí é um choque para a mente humana. O ser humano foi educado a acreditar que ele é um pecador, que ele foi expulso do paraíso, que ele não consegue isso. Que heresia é essa, de repente, você se vê igual a Deus? Você tem que fazer isso, a não ser que você faça isso, você jamais vai se conhecer corretamente. Foi o que Jesus ensinou. Se você for estudar realmente os ensinamentos de Jesus, ele está o tempo inteirinho explicando sobre um tal de reino dos céus, que nada mais é do que essa compreensão infinita a respeito da sua origem real e dessa conexão íntima que você tem com essa fonte divina. E aquilo que Moisés entendeu quando ele viu que a sarça não queimava, mas não se consumia, foi quando Deus revelou a Moisés como eu, grande eu sou o que sou. Vai lá e diga que eu sou te enviou. Aí sim, ele não tinha mais responsabilidade nenhuma, ele não tinha mais medo, porque ele não estava indo em nome dele próprio para enfrentar um faraó. Ele estava indo em nome do eu sou. Então, quando você começa a avançar nessa jornada de autoconhecimento e começa a entender que as crenças limitantes vão caindo por terra, você vai descobrindo que você está indo em nome do eu sou. Então, você só pode ser o que Deus é. Você só pode incluir o que Deus inclui. Você só pode agir como Deus age. Você só pode saber o que Deus sabe. Você só pode pensar como Deus pensa. Você só pode sentir aquilo que Deus sente. Na hora que você entende isso, você estabeleceu um sentido de unidade com sua fonte divina. Isso é pura metafísica. É exatamente o que Jesus ensinou o tempo inteiro. Eu e o Pai somos um. Pronto. Essa unidade com a sua fonte é tudo que você precisa de estabelecer na sua consciência. Se você conseguir estabelecer isso no seu pensamento, via esse tipo de compreensão, você demonstra um poder infinito. A sua vida abre caminhos que já seriam intransponíveis se você não tivesse esse tipo de conhecimento. E eu não conheço nada que ensina isso, porque há 45 anos eu vim estudando de tudo. Nada, a não ser essa metafísica aplicada. E trazendo esse pensamento, essa verdade que você falou. Estamos de volta. É o assunto. Eu continuei falando e vi que você estava saindo lá. É o assunto, entendeu? Mas antes de você continuar. Devem ser as forças contrárias, chamada entropia na física, que é aquelas forças que tendem ao caos, tentando impedir a gente de expandir a ideia aqui. Okay? Mas elas não têm poder.
não pode impedir que essas ideias sejam lastradas. Eu vou deixar você continuar explicando isso, mas eu quero dar um exemplo meu. Certo. Depois que eu entendi, compreendi como que tudo isso funciona. Gente, Certo. eu tinha uma dificuldade enorme de falar publicamente. Uma vergonha, uma timidez. Eu não sei o nome, não. Eu sentava aqui e as minhas pernas quicavam, não tremia, quicava. Então era uma ansiedade fora do normal. Quando eu entendi isso, que comecei a entender, isso não faz parte da minha essência, esse medo não me pertence. Eu não recebi o espírito de medo. Então eu Aham. comecei a aplicar isso tudo. Eu quero deixar aqui porque esse testemunho, porque tipo assim, tudo que você está falando, né, que é os estudos da metafísica, mas também tem muitas pessoas aqui que eu acredito que tá em dúvida, né? Então é esse tipo de aplicação. Depois que eu Sim. percebi, que eu senti a confiança, que essa confiança não estava fora de mim, gente, estava em mim. É isso que eu entendi. O limpar, né? Achar o leão, não é que eu construí uma pessoa que sabe comunicar mais, que desbrava é a mais corajosa, né? Vamos dizer assim. Mas é porque eu compreendi que essa era parte de mim, minha essência. Então, meio que eu tenho o poder de anular essa polaridade dentro da metafísica. Exato. Exato. É só uma explicação para você poder continuar com o assunto. Aí, não Aham. sei como é que eu vou emendar isso lá na frente, não, mas a gente vai conectar. Mas é. Então é o seguinte, nesse processo, dentro desse contexto todo, realmente as limitações pessoais que todos nós temos, nós somos educados a pensar pequeno. Na prática, nós somos educados ao fracasso. Não sabíamos disso. Quando você se envolve nesse processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, lei da atração, expansão, espiritualidade, que é isso? Você vai descobrir que você nasceu para ser próspero. Você nasceu para manifestar abundância em tudo. É uma obrigação sua. Quando Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e para que a viveis em abundância, não é à toa. Não é para você viver em escassez, em miséria, em pobreza. Muito pelo contrário. Pobreza é ignorância. Ok? É hábito de lamuriar, de queixar sobre as coisas. Isso causa o que se chama de pobreza ou miséria. Tanto é que a definição etimológica da palavra pobreza, ou da queixa, quer dizer, se você pegar a palavra queixa, complain, né, no caso, reclamação, se você for destrinchar a palavra, você vai chegar na pobreza, na miséria. É por isso que as pessoas têm o hábito de serem escassas em várias áreas e se julgam pobres. Porque tem hábito de queixa, de reclamação. E isso aí é contrário ao seu progresso. Então, quando você aprende a detectar o bem em tudo, você vai querer mais. Mais do bem. Você está engajada num processo contínuo de autoconhecimento e de expansão eterna. Então, você vai descobrindo que todas as limitações vão cair por terra. Esses medos de falar em público, esse medo de enfrentar uma situação que você julga antecipadamente ser difícil de ser resolvida, isso tudo cai por terra. É o que tinha. Quem Moisés sentiu, quem sou eu para ir lá e enfrentar Faraó? Vai lá e diga que eu sou, te enviou. Você começa a ir em nome do eu sou em tudo. Não só para falar em público, mas em termos de entender que você é merecedor de um trabalho, de um emprego, seja lá o que você estiver buscando, mas de conseguir conquistar e realizar o seu projeto de vida no nível mais ambicioso possível. E não há nada de errado com ambição. A ambição desenfreada, sim, mas uma ambição saudável que faz com que você seja e queira ser melhor e seja melhor, e isso faz com que você esteja apto a ajudar outras pessoas a se transformarem. O universo vai entender que você é útil para ele e vai te colocar no lugar onde você vai ajudar a transformar as pessoas para melhor. Você vai descobrir seu valor verdadeiro. E o seu valor está atrelado à sua capacidade de ser útil ao maior número de pessoas possível. Quando você descobre esse alto valor, essa autoimagem correta,
desse potencial ilimitado que sempre esteve adormecido e que agora se aprendeu a ativar, você arrancou fora o que não fazia parte do leão. Tá certo? Então agora o que você quer fazer? Você quer fazer com que todas as pessoas à sua volta, e o máximo possível, entendam isso a respeito delas mesmas. Isso transforma o universo. Você está colaborando para haver mudança, cura, não só individual, mas coletiva. Você desenvolve uma mentalidade sanadora que visa buscar melhoria e progresso para todos. E todos têm direito a acessar a fonte. A fonte é inesgotável em termos de recursos, em termos de possibilidades, em termos de oportunidades. Não existe nenhum tipo de tolimento em compartilhar aquilo que você aprendeu. Na economia humana, para você ganhar muito, você tem que tirar de alguém. É o que basicamente é ensinado. Porque a economia, o que é isso? É a ciência da escassez. Parte do ponto que existe tanto de recurso para uma demanda X. Você tem que satisfazer a demanda dentro daquilo que você tem de recurso. Quando você vai para a economia divina, não tem mais limitação de recurso. Porque o pensamento cria o que você quiser, você cria a realidade que você quiser, você cria a substância que você quiser, você cria o suprimento que você quiser. Então sempre vai ter suprimento suficiente para atender a demanda. Se você não tem o suprimento, é porque não existe a demanda. Então você põe a demanda primeiro e deixa que o suprimento venha. Entendeu? Como o milagre dos pães, né? Bom, você poderia chamar de milagre. É milagre para quem não entende. É milagre para a mente humana, limitada em todos os sentidos, que só vê os 5 sentidos físicos, tá certo? Vê a matéria como sendo a fonte de substância, e a matéria, por natureza, ela é limitada. Quando você parte para entender que espírito é substância, que espírito? Qual é a quantidade de espírito que você tem? Você está lidando com infinidade. E infinidade não tem mais escassez, não tem mais limite. Aí você vai multiplicar pães quantas vezes forem necessárias. Você vai tirar dinheiro da boca do peixe para pagar os impostos, como Jesus chegou para Pedro e falou, vai lá, pega o nosso dinheiro para pagar imposto. Mandou ele tirar da boca do peixe. Tirar dinheiro da boca do peixe? Como assim? Isso é uma maneira muito criativa de ensinar que a fonte é inesgotável. Ela é muito criativa em como te atender nas suas necessidades. Você não pode acreditar que o seu salário é a sua fonte de recurso, de jeito nenhum. A fonte de recurso é o que você pensa. E você pode pensar o que quiser. Mesmo diante de escassez, mesmo diante de um salário limitado, que não atende às suas necessidades, que não paga as suas contas. Na hora que você expande a mentalidade, você vai entender que as possibilidades estão muito além daquilo que o seu salário permite. Ou daquilo que você tem de recursos físicos, materiais. Não, não interessa nada disso. Entendeu? Você não mais depende de circunstâncias, ou de fatores externos, ou de condições. Você depende exclusivamente de você mesmo. Pensar o que você quer pensar. E para isso você está respaldado por leis divinas. Você está indo em nome do Pai. Em nome do Eu Sou. Em nome de uma fonte que revela a sua verdadeira natureza. E aí você não quer mais viver uma vida medíocre. Você quer fazer uma diferença. Tá certo? E esse diferencial você tem que aprender a fazer. E não é todo mundo que está pronto para criar diferencial, porque acha que não é capaz. Mas na hora que você se envolve com esse assunto, você se torna um leão. Você se torna um verdadeiro monstro interno, que você vai querer fazer uma diferença marcante, não é só pequena, não. Você vai querer contribuir. A necessidade de contribuição aumenta, porque você tem algo a oferecer. Okay? E aí sua autoimagem se transforma. Você descobre seu valor verdadeiro. E sabe que todos têm esse mesmo valor. Você quer ajudar as pessoas a acordarem para isso. Aí as crenças, você não quer saber de crença mais. Você quer saber de compreensões, que são cada vez mais expandidas ou ilimitadas. Ok? E é interessante porque, voltando ao assunto do leão, né? A gente tá. O que é vendido é a questão, né? O ter, fazer e ser. Que é as crenças que mais são ensinadas a ser mudadas. Mas quando você leva pelo lado da metafísica, você não precisa ter esse trabalho, né? É. Você pode já ir direto, sem ficar É, pensando.
Ok? Exato. O que a metafísica ensina é o seguinte, que para você, normalmente, para você ter as coisas, você tem que trabalhar que nem um cão. Você tem que fazer. Você tem que ter uma intensidade de atividade, de ações suficiente que vai te dar o fruto que você está querendo obter. Eu estava falando a respeito dessa questão, de que a gente aprende que tudo na vida tem que ser sofrido, tem que ter uma sobrecarga de atividade, de ação, para você conquistar e realizar as coisas. E Jesus falou: vinde a mim todos vós, porque o meu jugo é suave. Vinde a mim não é a personalidade do homem Jesus, que foi o mensageiro, mas a mensagem que ele comunicou. Quando você capta a mensagem dele, você vai ver que o jugo fica suave. Ok? Aí, nessa metafísica, você descobre que para você ter o que você quiser, você não tem que trabalhar que nem um cão. Você tem que aprender a ser mais como pessoa. Você tem que investir no seu autoconhecimento. E quanto mais você aprende a se conhecer dentro dessa ótica, maior é o potencial de realização que você ativa. Ok? Então, você é o segredo. O meu livro chama-se Você é o Segredo, passo a passo para ativar o seu potencial interior de conquista e de realização. Então, você tem que aprender a ser mais. Quando Jesus disse, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, de beber, de vestir, atingir primeiro o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, não preocupa com o que você vai ter, isso ou aquilo. Não. Primeiro, invista no seu autoconhecimento, se torne melhor e mais como pessoa. Aprende que esse potencial interior está ilimitadamente disponível para você a cada momento para ser usado. E é uma questão de fazer uso dele. Aí você vai ter sempre aquilo que você precisa a cada instante. Porque você está conectado com essa fonte. Então, esse reino dos céus não é uma localidade que você vai daqui depois que você vai morrer, não. É um estado de consciência que você atinge aqui e agora. Tanto é que Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vós. O que está dentro de você? O que está dentro de mim? É o autoconhecimento que eu tenho. É a forma que eu tenho de me ver. É essa autoimagem. Então, eu mudo essa autoimagem, me conecto com uma fonte divina e descubro que eu sou muito mais do que eu imaginava. Agora eu sei que eu me tornei melhor e descobri quem na realidade eu sou. Aí aquelas preocupações cotidianas de todo ser humano, de ter as coisas, some, porque você sabe que vai vir mesmo. Entendeu? É, né? Você É isso aí. consegue confiar que as coisas estão acontecendo. Não porque Muito você. bom. Porque faz parte de você, mas eu gosto de olhar nessa questão. Se você querer ser bom, quanto mais você buscar ser, mais e mais e mais você vai acessar. Do mesmo jeito, quando você decide ser uma pessoa ruim, mais e mais você buscar, mais habilidade você vai ter. É, é isso mesmo. E esse é o acesso. Então você vai do céu para o inferno ao mesmo tempo, né? É. Como é que você monitora se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno? Que é sempre aqui agora. Pelo tipo de bem-estar que você está sentindo. Se você estiver sentindo exuberante em termos de bem-estar, leve, livre, solto, tá certo? Feliz, consciente do seu valor, do seu potencial, você está no caminho certo. Você poderia chamar isso de céus, que é esse estado de harmonia. Se você está triste, depressivo, frustrado, ok? Se sentindo tolhido, limitado, pode ter certeza que você está indo no caminho errado. No sentido da destruição, da autodestruição, você poderia chamar isso de inferno. O nome que você vai dar, tanto faz. Como é que você monitora? Pelo que você está sentindo. Tem um... Esse termômetro interior, que determina o tipo de emoção que você está sentindo, é a sua bússola, que vai dizer se você está no caminho ou não. Beleza? Sim, eu tinha até marcado uma frase aqui, mas é do seu curso. Não adianta pensar positivo se o seu coração é negativo. Eu achei essa frase assim, encaixa aqui agora. Talvez a pessoa está ali vivendo uma vida enganada, porque está sendo condicionada por crenças, né? E não está exposta, está vivendo, desfrutando dessa vida, né?
por conta que até pensa que pensa positivo, mas o sentimento não liga. Exatamente, não liga. Então, esse negócio de pensar, você pensa positivo, é tudo uma questão de pensar positivo. Isso aí é o maior auto-engano que existe. Isso aí é você fumar uma droga qualquer, achar que está tudo legal, que está tudo resolvido. Não. O que importa não é pensar positivo, o que importa é sentir essa positividade, se for o caso. É sentir o bem-estar, a harmonia, como sendo algo prevalecente, predominante em tudo. E você não tem como enganar o sentimento. Você pode até maquiar daqui e dali com o pensamento. Nós estamos falando dessa questão, dessa autoimagem nova que você passa a ter quando você tem como referencial esse novo conceito de identidade, né? Modelada numa fonte original de perfeição que rege toda a existência através de leis infalíveis, em perfeita harmonia. Quando você sintoniza com esse padrão, sua vida muda, seu corpo muda, seu fígado vai adorar isso, seus pulmões vão estar repletos de ar, seu sistema circulatório vai desobstruir todinho, porque você não tem mais crença limitante, então você desobstrui a circulação. Sabia disso? A sua base psicológica sobre a qual você se apoia fortalece suas pernas. As indecisões que você costumava ter, dá rumo para os seus pés. Okay? As dificuldades que você tinha de lidar com o dia a dia, fortalece seus braços. E você aprende a manusear as coisas dentro de uma ótica desse controle absoluto, que essa inteligência divina, que essa mente infinita, utiliza para se autogovernar. Como é que Deus vai se autogovernar? Através do efeito. Você é o efeito dessa causa. Deus, um detalhe aqui, na metafísica a gente aprende que Deus não tem como se impor e se expressar, a não ser por intermédio do efeito. Você é o efeito. E, no entanto, você se julga o pecador. Você está anulando Deus só de você pensar isso. Você está criando uma dimensão de experiência, de vida à parte. Você está criando um universo por conta própria quando você se vê separado da fonte divina. Olha que interessante. Eu estou errando o alvo só porque eu me julgo limitado, impossível de conseguir isso, aquilo, de realizar isso, aquilo, porque eu fui educado que eu sou pecador, que eu não consigo. Então, aquilo que as crenças, sejam elas teológicas, religiosas, filosóficas, sociais, não importa. Elas vão sempre te tolher. O que você quer é não ter crença. Você quer ter liberdade. A única possibilidade de você ter liberdade é quando você entende que você tem acesso irrestrito à fonte divina de entendimento, de compreensão, de inteligência. Essa mente infinita te rege e se impõe como seu saber consciente a cada instante. Isso te dá outro sentido de valor e de autoimagem. E crenças, você vai falar, que crenças? Tanto faz. Elas não vão fazer parte mais da sua realidade ou da sua dimensão de pensamento. Você vai perceber que você vive numa dimensão que você aprendeu a criar. Diferente, oculta, né? Que os 5 sentidos físicos não conseguem nem saber que você está lá. Escondido. Escondido. Eu tive que criar isso para mim, na experiência, eu não sei se a sua audiência sabe, mas eu passei 3 anos numa prisão em Nova York. Eu tive que criar essa redoma, essa realidade, de forma que mesmo estando no meio de um ambiente extremamente hostil, só tinha bandido de altíssima periculosidade à minha volta, e, no entanto, achar que eu estou fazendo um piquenique. Só que eu não adquiri essa compreensão da noite para o dia. Foi um trabalho de uns 8 meses, me autoconhecendo até entender que agora sim, estou livre, mesmo estando na prisão. Então você cria a sua realidade, independentemente da condição que você esteja convivendo atualmente. Okay? E nessa dimensão, você está eternamente protegido.
de todos os tipos de adversidade. E o tempo inteiro continua trabalhando esse progresso pessoal e espiritual seu. Isso é verdade para todo mundo. Sim, vou abrir aqui para quem quiser fazer pergunta, né? Com certeza, pode abrir. Vocês podem ficar à vontade de fazer pergunta. Enquanto isso, eu também vou fazendo, né? Que eu também estou aprendendo com vocês. Como usar esses pensamentos? Não essas ideias, né? Porque a gente aprende que, no caso, o pensamento é relacionado à crença e ideia é relacionada à verdade. Como que eu quero começar? Por exemplo, no meu caso, quando eu estava lá no fundo e não acreditava em nada disso e vivia assim, a vida é difícil mesmo, tá bom assim, ainda bem que eu tenho isso, uma casinha, uma motinha, é o que eu quero. Esse conjunto de pensamento que eu tinha, né? E para Sim. quem ir e para quem vai ver como que eu vou fazer para juntar essa live, eu te pergunto, como começar? Porque está tudo arraigado ainda, está tudo escuro ainda para enxergar. Você tem que ter uma luz. Sem a luz, você vai começar em que caminho, em que direção? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Entendeu? Você não sabe nem como começar. É por isso que eu tenho o curso básico de metafísica aplicada, que é um processo gradual de desdobramento desses ensinamentos. E você atinge um nível em que esse potencial ele é ativado, querendo ou não, sua vida se transforma de forma irresistível. Não tem como você falar que alguém conhece esse tipo de informação, mas a vida dela continua a mesma. Isso é impossível. Só de você saber sobre isso, sua vida já está automaticamente se transformando para melhor, lógico. Entendeu? Agora, como é que você vai nortear uma pessoa? A pessoa tem que ter um referencial, ela tem que ter uma mentoria para isso. É o meu trabalho. Eu faço isso e cursos presenciais e curso online. O presencial, a pessoa só pode participar se ela fez o online, que dá a base. É muita informação para você ir construindo essa nova realidade que todos nós queremos construir, que é uma realidade de mais prosperidade, mais abundância, de mais liberdade, felicidade, de realizações em todas as áreas. Todo ser humano quer isso. Só que olha para fora em busca de respostas. Você está perdendo tempo. A resposta está dentro. É aprender a olhar para dentro, entender que sua mentalidade é responsável pelo mundo que você tem, pelo mundo que você vive. E do mesmo jeito, do outro lado da moeda, você vai entender que a sua mentalidade pode mudar por tipo de vida que você quiser ter. Você tem que aprender a pensar. Por isso que o meu instituto, Instituto Pacifice, quem quiser acessar depois, institutopacifice.com, Pacifice é meu sobrenome. Lá o slogan principal é: torne-se um pensador consciente e crie a realidade dos seus sonhos. Você só vai criar o que você quer como realidade se você aprender a fazer o uso consciente e correto do pensamento, em obediência a certas leis que o universo disponibiliza. Essas leis te alinham o pensamento com o modus operandi delas, e aí aquilo que parecia ser impossível se torna viável. E sua vida começa a mudar. E aí você vai colher frutos daqui e dali, e no final você está engajado num processo ininterrupto de avanço. É como o desejo, a mudança. Você tem que desejar e dar o passo. Tem que desejar. Desculpa. Você tem que desejar, mas você tem que saber controlar o desejo. Porque desejo por desejo, todo mundo deseja o tempo inteiro. 24 horas você está desejando as coisas. Mas e daí? Você atraiu? Você concretizou o que você desejou? A pergunta é essa. Você colheu o fruto daquilo que você intencionava? Na metafísica não tem hipocrisia. Você tem que colher fruto. O que importa é o resultado. O que importa é o fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Mentalidade que prega uma coisa, mas vivencia outro tipo de realidade,
contrária àquilo que está sendo pregado, esse tipo de hipocrisia não existe na metafísica. Entendeu? Então, na medida que você vai avançando em compreensão, simultaneamente seu estilo de vida vai mudando. Sua autoimagem mudou, suas crenças caíram por terra, você não tem mais limite. Você pode alçar voo em direção para qualquer objetivo que você quiser, mas entendendo o tempo inteiro que o que você pensa é o que vai determinar a sua realidade. Não é confiar numa personalidade fora de você. E nem numa entidade qualquer, como um salvador. Não, sem conhecimento, sem entendimento da mensagem, não existe salvador. A mensagem que salva, e não o mensageiro. Ok? Com esses pensamentos que você trouxe aí, por exemplo, é a mesma coisa de eu estar querendo receber a cura física, mas continuar com o hábito anterior, mas desejando a cura física. Eu não sei se é nesse sentido. Não, é qualquer tipo de desejo, não é só cura física, não. Mas assim, como exemplo, só para a gente poder assimilar a ideia. Vamos lá, vamos supor que você queira uma cura física qualquer. E você foi educado a tomar medicação, a recorrer à medicina convencional, tá certo? Você toma uma medicação para tratar um problema, recorrência, dor de cabeça recorrente. O hábito está sempre gripado, tá certo? Sempre tendo um problema daqui ou dali. Você toma um remédio, mas e daí? Você só aliviou os sintomas. Você chama isso de cura? A medicina chama, fui curado. Tomei Doril, a dor sumiu. Para ficar legal, tome melhoral. Mas semana que vem você pode ter dor de cabeça. Amanhã, se for o caso. Isso é cura. Isso é alívio. Cura é quando você nunca mais tem um problema. É quando você erradica, arranca fora da consciência, pela raiz, as crenças limitantes que causaram aquele problema. O dia que eu entendi isso, de lá para cá, já fazem 45 anos, eu nunca mais tive uma gripe, nunca mais tive um resfriado, nunca mais tive uma dor de cabeça. Isso, na prática, efetivamente falando, é uma cura. Por quê? Porque houve uma transformação da mentalidade. Houve uma transformação interior. Você foi colocado numa nova perspectiva de possibilidades. Aí você vê que as coisas são possíveis. E que o que você pensa é o que determinou a sua realidade, sua condição física, corpórea. Então, o desejo ele tem que estar atrelado às leis que vão viabilizar que o seu desejo seja realizado. Do contrário, você está se esforçando por conta própria. Você está querendo que um desejo pessoal seu se concretize, mas você se vê perdido num mundo onde você está sozinho, torcendo para dar certo, esperando que a economia mude ou que alguma circunstância exterior seja favorável. Quando você vai para a metafísica, nada disso interessa. Você não vai analisar mais as possibilidades olhando para fora, para ver se a circunstância permite ou não. Você vai determinar o que você quer, acabou. Desde que o que você queira te abençoe e possibilite abençoar um maior número de pessoas. Se aquilo que você quer te abençoa, mas destrói, prejudica outros, aí tem um problema. Você não vai muito longe com isso, não. Ali na frente você engasga e não consegue ligar mais o carro. O motor não funciona mais. Entendeu? O que você quer para você, em termos de bem-estar, em termos de prosperidade, você tem que aprender a querer isso para os outros. E isso é difícil, tá? A maioria das pessoas são muito egoístas nessas questões. Desejar o bem do próximo, do outro, enquanto às vezes você mesmo está numa dificuldade e não consegue superar, isso é um desafio tremendo. Mas a não ser que você aprenda a superar, você não avança. Ok? E isso é interessante, porque falando aqui um pouco, né, misturado com terapia,
se você não consegue libertar, que eu acredito que entra muito nessa questão também da lei da atração, vibração, expansão, se você não conseguir desvincular a falta de perdão, as angústias, o auto-perdão, você precisa se ver diferente. A única forma de se ver diferente, ver o outro de forma diferente, é você resolvendo todos os conflitos aqui dentro. É deixando a visão do passado para você ver que aconteceu tudo, mas agora eu assumo uma nova forma de pensar, né? A partir de agora eu vou nascer de novo e as coisas estão sendo renovadas. Eu acho que, primeiro, assim, no meu ponto de vista, mas deixo você ir à vontade para falar o que você... Eu estou falando de mim, eu estou falando do que eu fiz. Então, para mim, serviu a esse ponto. Eu tive que olhar, por mais que eu queria ir adiante, eu tive que resolver muitas coisas aqui dentro, muitas pessoas que eu não queria desejar o bem, né? Eu tive que tratar esse lado, porque a gente vem cheio de dores, né? Tudo tudo machucado. Mas para você ver o reino, acho que o perdão é o primeiro, é o perdão para o outro e o perdão para você, para assim você conseguir enxergar que não tem nada a ver com o outro e que tudo tem a ver com você e consegue ir pensar nessa perspectiva, né, que você está abordando aqui, que é de nascer de novo, ter novos pensamentos. O que, gente, para mim, né, no meu processo também, eu senti dificuldade. Porque a mesma hora que eu queria, um caminhão de pensamento me arrastando para trás para poder me dizer, ninguém tá vendo? Você tá querendo ser demais, coloca a mente na cabeça, né? Vem cá. Você não consegue avançar se você tiver alguma rixa que está ficando amarrada lá atrás, por qualquer razão. Por isso que todas as crenças vão caindo por terra, inclusive traumas, inclusive mal-entendidos, desentendimento, rancor, mágoa, ressentimento. Tudo isso aí tem que sumir. E vai sumindo de forma gradual. Se por acaso alguma coisa não sumiu, não tem jeito, você tem que voltar lá atrás e tratar aquilo. E com relação a isso, teve uma experiência, uma citação que Jesus cita na Bíblia, que é interessante, ele encaixa nessa situação. Ele fala o seguinte: quando você for fazer a sua oferta, a sua oferenda, lá no altar, o que significa fazer uma oferta no altar? Usando linguagem de costumes passados. Toda vez que você tem uma intenção, o que significa isso? Simbolicamente, metaforicamente, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma oferta. Ok? Vamos traduzir isso em termos de ritual. É a pessoa pegar um sacrifício qualquer, ir lá no altar e fazer uma oferta daquele sacrifício aos deuses, como o povo fazia antigamente. É a mesma coisa quando você fala, eu quero fazer isso, eu intenciono criar um projeto assim, 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 sabe? Você está no altar fazendo sua oferta. Entendeu a ideia? É a mesma coisa. Então, Jesus fala o seguinte, que se você estiver indo no altar para fazer sua oferta, e lembrar que você tem algo contra teu próximo, contra teu irmão, deixa a tua oferta lá. Volta, reconcilia-te com o teu próximo, com o teu irmão. E aí sim, depois de resolvido o problema, você vai e faz a sua oferta. Eu quero ou desejo fazer algo. Mas tem uma crença limitante que vai falando que não vai dar certo, que não vai ter jeito. Você vai entrar em acordo com essas crenças todas, eliminá-las para que elas não sejam um empecilho para que esse avanço em direção ao seu projeto deixe de ocorrer. Isso é oferta, você não pode ter intromissão. Se envolve outras pessoas que existem traumas, mal-entendidos, desavenças, rancores, essa questão tem que ser eliminada. Não quer dizer que você tem que ir lá na pessoa e conversar com ela, não. É em pensamento. Em pensamento você anula isso. É lógico que não tem como explicar isso aqui, isso é um curso.
E uma vez anulado, aquilo ali deixa de ser um impedimento para você continuar avançando. Porque, de certa E as pessoas que estão envolvidas na situação, elas são beneficiadas do mesmo jeito. Não estão nem sabendo o que você está fazendo, em silêncio, mas elas recebem a influência desse pensamento desprendido que você está tendo. E agora você tem liberdade para continuar com a sua oferta. Então, em outras palavras, você não tem como avançar espiritualmente se você ficar com pendências para trás, com dívidas. Okay? Não tem desconto na lei divina. Você tem que pagar o último centavo. O que quer dizer isso? Você tem que se transformar até nos mínimos detalhes que vão te dar liberdade para avançar. assim, vê se eu dou certo. Corrige aí. Mas então, indo dentro desse pensamento, eu não consigo ter essa imagem que você apresentou lá, que eu tenho que ter, que é natural, se eu tiver pendência, se eu tiver sentimentos de rancor, de angústia em relação. Gente, é muito comum a gente ter esse tipo de sentimento em relação às pessoas mais próximas, os pais, irmãos. Então, se você tem esse sentimento, carrega dentro de você, você vai tentar um desenvolvimento pessoal. Não sei se a palavra furada. Nesse caso, deixa eu te dar um exemplo aqui que vai esclarecer. Uma mulher, practitioner de um sistema metafísico de cura, que é esse que eu pratico. E olha que ela atendia pacientes. E resolvia problemas de todo mundo que a procurava. Mas ela, pessoalmente, teve um problema que não cedia de jeito nenhum. Não só ela tratando, mas ela pediu ajuda a outros colegas que ajudassem a tratá-la. E o problema não cedia. Um ano depois, o problema não cedia. E ela ganhou um livro de uma pessoa sobre perdão. Ela deixou o livro um ano parado na cabeceira dela, ela nunca abriu o livro. Ok? Aí um dia, ela fazendo esses tratamentos metafísicos, veio a ela que ela consultasse o livro. Ela ficou chocada com o que ela viu. A carapuça caiu na hora. Ela viu que ela tinha que perdoar era muita coisa. Ela foi investigar a si mesma, dentro do que ela precisava de perdoar. Ela fez uma lista de coisas que ela tinha que perdoar no pensamento dela. Ela descobriu que até Luís XV precisava de ser perdoado, porque ao estudar a história, ela tinha rancores pessoais com personagens da história que ela não concordava. Até isso ela teve que eliminar do pensamento, ela fez uma lista, fez um trabalho intenso com ela mesma. E finalmente o problema cedeu. Mas só cedeu depois que ela fez essa autoanálise sincera e corajosa para identificar o que no pensamento estava impedindo ela de avançar e de obter a cura que ela queria. Aí a cura aconteceu. Interessante. Então, todos nós chega um momento que a gente chega num beco sem saída, parece que a coisa não tem como avançar. Pode ter certeza, tem algum impedimento te travando. E geralmente está associado a um trauma, algum tipo de crença limitante, alguma coisa não resolvida corretamente, uma pendência. Essas pendências morais, isso é dívida. Se você pegar a palavra dívida e procurar identificar a definição etimológica da palavra, significa obrigação moral não cumprida. Interessante? Sim. Não atendida, não satisfeita. Espera aí. Quando você cria uma dívida, você cria uma separação. A base da prática metafísica é Deus perfeito, homem perfeito. Os dois sendo um só ser. Deus fazendo o papel de causa e você fazendo o papel de efeito. Ok? Nessa unidade entre causa e efeito, indissolúvel, ali está a base para a prática dessa metafísica. É uma ciência de cura pela mente. Na hora que você tem uma pendência não resolvida, o que você está fazendo? Você está se desprendendo da causa. Você está se afastando, se afastando. Isso é dívida. Dívida é esse distanciamento da sua fonte. E como é que eu posso ter dívida? Qualquer crença limitante é uma dívida, porque ela vai ter que ser paga.
Você vai ter que resolver isso. Você não consegue avançar, crescer espiritualmente se você tiver uma coisa que está te tolhendo. Essa dívida tem que ser paga. Como é que eu pago essa dívida de crença limitante? Entendendo um antídoto, a compreensão correta que te liberta. Pronto. Você acabou de pagar. Isso é tudo um pensamento. Em silêncio. Ninguém tem que ficar sabendo de nada, mas na hora que do pensamento isso foi excluído da consciência, acabou. Você está alinhada com as leis do universo. Aí tudo que for fora do eixo da sua vida é ajustado. É lei divina do ajustamento. Que conserta o que tiver de errado no seu mundo. É tão, falando de mim, continuando, né? Que quando a gente consegue, sabe, tirar essa amarra de sentimentos, eu vou chamar de amarra de sentimentos, que, que faz a gente não ser merecedor, vou dizer essa palavra, e não ser capaz, que traz uma disfunção na identidade. Quando você começa a desprender, parece que você vai voar, né? Sempre falo com você. Nossa, eu estou sentindo tão leve em relação a isso. Eu acho que esse é o ponto de você ir adiante, porque senão fica uma mochila pesada nas costas e você não sabe por que que não vai adiante. A É isso gaiola, mesmo. a gaiola sempre está aberta, mas a É, que você pensa é que está é, te lá. Então, exatamente. Não desenvolvimento tem. todo mundo, mas É, você pensa que não é para você, de fato não é para você. é. O caminho é estreito. Toda mochila de excesso tem que ser deixada de lado. Você não tem como entrar com ele na jornada. Você pode até tentar entrar. Nos primeiros passos, você vai ver que você está carregando uma opção de tralha que não vai te servir para nada. São crenças limitantes. Ok? Mas aos pouquinhos você vai ter que se desfazendo de tudo isso. Hábitos errôneos, tudo isso aí vai caindo por terra. E se você conscientemente não trabalhou para se libertar de uma crença limitante, o avanço vai fazer com que isso caia por terra. Quando você percebe, você ficou livre, você nem entendeu como, mas você avançou. Entendeu? Então, existem várias formas dessas crenças caírem. A grande maioria das crenças caem por terra e você não entendeu como, mas caiu. Você mudou a mentalidade, você só descobre que você está num novo patamar, numa nova dimensão de pensamento, não mais tão tolhedora, tão limitante como era antes. Aí você continua avançando. Chega um momento que não tem jeito. A coisa não vai cair por terra, a não ser que você trabalhe na eliminação, na destruição daquilo que está te tolhendo. Você tem que destruir toda a crença limitante. E aí você se torna realmente capacitado. Porque quando você faz esse trabalho de forma consciente, você está apto a ajudar os outros. Agora, se muitas das crenças caíram por terra, você nem entendeu como, você vai ajudar como? Você não teve a experiência de saber o que você teve que fazer, mas você vai ter os dois tipos de experiência. As limitações vão cair por terra quando você vê, não sei como, mas eu mudei. Mas grande parte das mudanças vão ter que ser lapidadas, vão ter que ser artesanais no processo. E é normal acontecer isso. Isso sim, aumenta a sua robustez, seu nível de competência, porque você soube lidar com a dificuldade, enfrentou e venceu. E isso te capacita a orientar outros a fazer isso. Okay? É E isso. para nós fechar, né, eu digo que a gente não sabe como que sai, mas sai. A questão do medo, para mim, era uma coisa assim. Eu acho que travava, agarrava o sol, sei lá. E agora eu tenho facilidade, né? Facilidade assim, né, gente? Tô caminhando. Mas ter essa Uhum. facilidade de poder falar, isso só me prova que eu não recebi um espírito de medo. E quanto mais você entende, mais liberto, né? Mais livre, mais curado, mais libertado. E isso muda todo o seu comportamento, porque agora você não tem aquela mentalidade de um ganha e outro perde, fulano merece, sabe esses desejos, mas o tempo inteiro se policiando, entendendo que o outro também merece estar e estar cada vez melhor
você É. também. Então, é É o ganha-ganha. Tudo que é um você ganho. ganha como conquista tem que beneficiar outros também. Ok? Sim, e aí você começa a ter a ideia assim, calma, esses pensamentos já não são meus. Eles já são do ensinamento que eu recebi e que esse ensinamento vem de algum lugar. Tem que vir do amor, tem que vir da paz. Ele tem que ser o fruto do Espírito, né? Uhum. É isso aí. Mas eu vou deixar Muito você bom. finalizar e muito obrigada, né, por todo esse conhecimento Beleza. que Você vai você. ter esse trabalho aí de juntar todas essas lives aí fragmentadas e criar uma gravação única, né? E Então, eu disponibilizar depois para o pessoal. vou tentar, Beleza? eu vou É. fazer um esforço aí, mas qualquer coisa, a gente vê Aham. um outro dia, que você não esteja viajando, não esteja dando aula, não sei mais o quê, para a gente poder Não, refazer. oportunidade sempre vai aparecer, pode ter certeza disso. Ok? Então, mas Beleza. eu separei uma frase assim: o corpo alcança o que a mente acredita, para a gente finalizar aqui. Como que você tra- tra- pode trazer de contribuição para nós que estamos na jornada e você já está mais à frente nessa questão do desenvolvimento pessoal? Como que eu posso contribuir? Não entendi. Como é que é? Se você quer dar uma dica, uma concepção para nós, podemos buscar, achar um ponto de partida, porque muitos que estão aqui não têm um ponto de partida. Você seu curso, mas uma leitura, uma concepção, uma regra, por onde? Eu quero começar agora, por onde que eu começo? Você vai ter que olhar para dentro, não tem como, não existe resposta fora. Está tudo dentro. Vai dentro onde? Dentro da informação correta que você acumula na consciência. Você tem que estudar realmente tudo que diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal, à sua capacidade de ser melhor de alguma maneira. Então, livros, cursos, treinamentos, palestras, tudo isso aí inspira você a ser melhor. Você tem que querer de alguma forma. Entendeu? Então é isso. Eu comecei com a Bíblia, pelo Novo Testamento. E ali foi a abertura para mim. Só que eu li e entendi de um jeito que não tinha nada a ver com a religião. Talvez pela situação que eu estava, né, de desespero dentro da prisão, eu precisava de alguma forma encontrar uma resposta. Mas eu comecei por ali. E ali eu me alavanquei em vários outros setores de progresso. Eu li 108 livros em menos de 6, 7 meses. Só sobre desenvolvimento pessoal, sobre potencial interior, sobre autoconhecimento, tá certo? Sobre leis divinas. Eu fui envolvendo nesse processo e fui sendo lapidado sem nem entender como, até que eu cheguei na metafísica. Levei uns 8, 9 meses para poder chegar na metafísica. Aí tudo fez sentido. Foi até bom que eu não chegasse na metafísica antes, porque eu ia achar estranha loucura. Que loucura é essa? Mas eu fui sendo preparado aos poucos, entendeu? De forma que quando eu bati o olho, eu falei, nossa, é isso. Então, o que eu fiz de lá para cá? Na hora que eu entendi todo o processo, olhando para trás, eu falei, eu vou desenvolver um sistema que facilite qualquer leigo acessar as informações corretas. Foi daí que eu desenvolvi o curso. Então, Marco Aurélio, Vamos de volta. estamos de volta, estamos de É volta. isso aí. Que Então, vida. para encerrar, Então, para encerrar, eu estou aqui. busque se autoconhecer. Não tem outra saída. Qualquer tentativa de olhar para fora em busca de melhorias na sua vida, na sua saúde, é frustrante, porque chega um momento em que qualquer benefício que você teve não vai ser suficiente para te fazer continuar a avançar no seu progresso. Não tem saída. Olhando para dentro, você vai descobrir que você está sempre em avanço, sempre entendendo que as possibilidades são infinitas, porque não tem limite o autoconhecimento. Não tem que começar por aí. É por Muito, aí. muito obrigada, tá, Marco? Foi Ok. um conhecimento riquíssimo. Gente, está aí disponível. Quem quiser, entre em contato no Insta do Marco Aurélio para o curso. Ele tem livro também, né? Muita coisa entra Isso.
site, né? O site é www. Bom, tem o meu Instagram, lá tem na bio tem várias informações, e o site é do meu instituto, que é www.institutopacifici.com. Tá lá disponível mais sobre o E assunto. lá, se você for, por exemplo, se a pessoa ler lá no blog, o blog tem 30 e tantos artigos, todos eles voltados para o autoconhecimento. São artigos que forçam você a descobrir esse potencial interior e ativá-lo de alguma maneira. Já é um início. Para quem não conhece o processo, né? Lá no meu YouTube também, no canal do Instituto Pacífico, tem alguns vídeos já gravados disponíveis também. Recentemente, eu até dei uma consultoria para um treinamento fechado sobre desenvolvimento pessoal. Eu disponibilizei lá no vídeo, no YouTube, sobre desenvolvimento pessoal. Então, são acessos a informações que ajudam cada um da sua audiência, né, desse pessoal que está nos assistindo, a encontrar um caminho novo. E certamente você vai ter respostas. Você vai descobrir coisas assim fascinantes nessa jornada interior. É uma jornada interna. Começa a partir do momento que você descobre que existe isso. Essas possibilidades, mas não tem fim. Ok? Sim, Não adianta você acreditar agora que eu vou atingir um grau de conhecimento e vou tirar as férias. Isso não existe. Porque na hora que você estiver achando que você está tirando as férias, você vai ser forçado a avançar. A vida vai te exigir mais de isso é você. natural, né? É. Natural. Beleza? Buscar crescer não é egoísmo e nem falta de humildade. É uma coisa. Beleza. Muito obrigada. A gente se vê. Vou ver o que dá para fazer nesse vídeo. Depois te deixo sabendo. Isso. Tá bom? Então tá. Alô. Até Um mais. abraço para você. Gente, ó, Tá. obrigado pela compreensão aí. Nós brigamos com esse Instagram hoje, mas o conteúdo foi muito rico, né? Muito bom. Muito Beleza. importante. Até mais, Marcos. Vou desligar. Tchau. Valeu. Tchau.